Gente, a gente vai fazer agora a correção do PET 6 de Física do segundo ano das semanas 1 e 2. A questão número 1 é uma questão de transformação aí que diz o seguinte: transformando a temperatura de 25 graus Celsius para a escala Fahrenheit e em seguida convertendo-a para a escala Kelvin, quais as temperaturas registradas nas respectivas escalas? Então nós queremos converter 25 graus Celsius para graus Fahrenheit e 25 graus Celsius para Kelvin. Vamos fazer a primeira transformação. Olha, eu quero passar de Celsius para Fahrenheit. Vou pegar lá na fórmula a parte do Celsius, TC sobre 5, é igual a TF menos 32 sobre 9, que é a parte do Fahrenheit. Quem quiser usar as regrinhas, aquelas equações mais reduzidas, não tem problema. É até mais fácil. Então vamos lá. Se a minha temperatura está em graus Celsius, eu tenho que substituir aqui, ó, no lugar da temperatura Celsius, sem a unidade de medida para não confundir. Então vai ficar 25 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Como dá para dividir o 25 por 5 e vai dar 5, fica mais fácil. Então 25 dividido por 5 dá 5. Igual o resto, TF menos 32 sobre 9. Agora, quando tem uma letra subtraindo um número, isso não existe. Então a gente tem que fazer a multiplicação em cruz. Quando a gente multiplica em cruz, aqui seria 1, a gente multiplica a diagonal com a variável primeiro. Então 1 vezes TF dá TF. 1 vezes 30 menos 32 dá menos 32. Iguala, multiplica numa diagonal, iguala, multiplica a outra. 5 vezes 9, 45. Isola a variável no primeiro membro. O número que está no primeiro membro passa para o segundo invertendo o sinal. Então, TF vai ser igual a 45, não mudo de sinal porque já está no segundo membro, mais 32. Está negativo, passa para o segundo membro positivo. 45 com 32 vai dar 77 graus Fahrenheit, ou seja, 25 graus Celsius equivale a 77 graus Fahrenheit. É a mesma temperatura. Os números são diferentes porque as divisões das escalas são diferentes. Agora eu quero passar 25 graus Celsius para Kelvin. Então vai ficar TC sobre 5, que é a parte do Celsius, TK menos 273 sobre 5. Posso cancelar o 5. Ó, 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, o 25 eu vou colocar aqui no lugar do TC. Então, vai ficar 25 igual a TK menos 273. A variável vem para o primeiro membro negativa, o 273 permanece negativo, porque não mudei de membro, e o 25 passa negativo. Variável negativo, multiplica a equação inteira por menos 1. Estavam todos os termos negativos, fica todos positivos. TK é igual a 273 mais 25, que vai dar 298 Kelvin, ou seja, 25 graus Celsius equivale a 298 Kelvin. A opção correta, então, seria a letra C. 25 graus Celsius equivale a 77 graus Fahrenheit, que é igual a 298 Kelvin, ok? Número 2. Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sobre a língua de um paciente, por exemplo, ela sempre aguarda um tempo antes de fazer a sua leitura. Esse intervalo de tempo é necessário para quê? Para que a letra A, para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Nós temos que aguardar um tempinho para que o termômetro atinja a temperatura, para que haja transferência do corpo para o termômetro, até que o termômetro entre em equilíbrio térmico com a temperatura desse paciente, atinja a mesma temperatura do paciente. Questão número 3. Questão número 3 diz o seguinte: comparando-se as medidas de temperatura nas escalas Celsius e Fahrenheit, observa-se que enquanto na primeira escala a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius, na segunda escala já é 212 graus Fahrenheit. Já a temperatura de fusão da água, que é 0 graus Celsius, equivale a 32 graus Fahrenheit. Observe o gráfico e assinale a alternativa com a temperatura que pode ser marcada pelo mesmo número nas duas escalas. Gente, existe uma temperatura nas escalas Celsius e Fahrenheit que é igual. Então aí está falando, assinale a alternativa cuja temperatura pode ser marcada pelo mesmo número nas duas escalas. Existe uma temperatura na escala Celsius que é igual à temperatura na escala Fahrenheit. Existe esse valor, apenas uma. Apesar das divisões serem diferentes, uma vai dar igual. Então, a temperatura Celsius é igual à temperatura Fahrenheit, que eu vou representar pela mesma variável T. Então, eu vou pegar a parte do Celsius, TC sobre 5, e a parte do Fahrenheit, TF menos 32 sobre 9. Bom, a temperatura Celsius eu vou chamar de T.
Mas a temperatura Fahrenheit também é igual a Celsius. Existe uma que é igual, então eu vou chamar também de T. Eu vou representar o TC e o TF pela mesma variável T. Então, no lugar de TC eu ponho T, no lugar de TF eu ponho T também. Eu poderia pôr X, tem muita gente que põe X. Vou multiplicar em cruz. T vezes 9 dá 9TC. Poderia ter começado do lado de cá, porque todas as duas diagonais têm variáveis. Então, vai ficar assim. T vezes 9 dá 9TC. Igual, multipliquei de um lado, igual, multiplico do outro. 5 vezes T dá 5T, menos 5 vezes 32 dá 160. Os números com as variáveis vêm para o primeiro membro. Então, vai ficar 9 menos 5T, vai dar 4T, que é igual a menos 160. Isolo o T. O número que está multiplicando passa dividindo, menos 160 por 4 vai dar menos 40 graus Celsius ou menos 40 graus Fahrenheit. Só essa temperatura que é igual na escala Celsius e Fahrenheit. Se você converter menos 40 graus Celsius para Fahrenheit, vai dar menos 40 graus Fahrenheit, certinho, ok? Questão número 4. Vamos ver o que a questão número 4 está dizendo. Um termômetro na cozinha de uma residência na Inglaterra marca a temperatura de 158 graus Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a... Então, lá na Inglaterra, a temperatura lá na cozinha é de 158 graus Fahrenheit. Na escala Celsius, seria quantos graus? Então, nós vamos fazer uma transformação de Fahrenheit para Celsius. Por isso, nós pegamos TF menos 32 sobre 9 igual a TC sobre 5. Se a temperatura está em graus Fahrenheit, eu vou substituir esse 158 aqui no lugar do TF. Então, vai ficar 158 menos 32 sobre 9 igual a TC sobre 5. Se aqui dá para resolver, a gente resolve. 158 menos 32 dá 126. Sobre 9 é igual a TC sobre 5. 126 dá para dividir por 9. Dividindo 126 por 9 dá 14. Agora eu multiplico em cruz. Quem não quisesse dividir, poderia multiplicar em cruz, que daria o mesmo resultado. Multiplicaria 9 vezes TC, 126 vezes 5, dá o mesmo resultado. Então, ó, 126 por 9, e onde eu arrumei 126? Subtraí aqui, ó. Substituí o 158 no lugar do TF, 158 menos 32 dá 126, dividido por 9 dá 14. Debaixo do 14 fica 1 vezes TC dá TC, 14 vezes 5 dá 70 graus Celsius. Ou seja, 158 graus na escala Fahrenheit é a mesma coisa de 70 graus na escala Celsius, tá bom? Número 5. Considerando o que foi visto nas orientações pedagógicas, assinale a frase mais correta conceitualmente. Olha, a letra A está errada, não é correto dizer eu estou com calor. A B, eu vou medir a febre dele, errado, eu vou medir a temperatura. C, o dia está quente, estou recebendo muito calor. Calor é uma forma de energia que a gente pode ganhar ou perder, eu posso receber calor, então essa é a afirmação certa. O dia está frio, estou recebendo frio, frio a gente não recebe. A sensação de frio é quando a gente perde calor. O álcool está frio, por isso resfria a superfície da pele quando passamos nas mãos. Não, o álcool é um líquido volátil. A pele fica fria porque ele retira calor muito rápido da pele para evaporar. A pele perdendo calor, a gente tem a sensação de frio, tá bom?